Aí, Bom agora sim! dia! Bom dia, tudo bem com você? Rapaz, está tendo a maior manifestação aqui na frente. Não sei se a gente vai conseguir ouvir bem, mas vamos tentar. Tava um buzinaço aqui. Eu tô ouvindo daqui, por sinal. Pró-Bolsonaro, pró-bolsonaristas aí. É, Muita da... buzina. Eu tô ouvindo aqui. Então, eu até perguntei, gente, é manifestação? Tá aqui na praia, né? Então, dá pra ouvir aí carro de som, gente. É Mas, isso aí. mas Eu tá estava tranquilo, e esperando aí? só passar o buzinaço para poder começar a conversar com você. Bom dia, todo mundo. Bom dia. E aí, como você está? Bem? Tranquila? Super tranquila. Primeira live, super adaptada, só que não, né? Vamos lá, que você tem toda a experiência para me ensinar Nossa aqui, né? Você Senhora! faz de olho fechado, como diz Davi. Nada. Então, primeiro de tudo, eu queria te agradecer aí pela disponibilidade de fazer a live. Eu acho, aí vou dar minha opinião, quem me conhece e convive comigo sabe, só a sua história de vida seria uma terapia para todo mundo. Que eu falo, todo mundo que me conhece aí sabe que eu dou o seu exemplo aí, pô, 4 filhos, marido, um monte de coisa para fazer no dia, trabalha, ontem mesmo você falou que trabalhou até tarde, até 9 horas da noite. 9h40. 9h40 da noite, isso que não está em pleno funcionamento, né? Então eu acho que só por isso aí você seria já um exemplo só de vida, só contar sua história de vida aí. Por isso que eu até nem foquei tanto no roteiro, porque só sua história de vida já seria muito importante para a maioria das pessoas verem que, mesmo assim, claro que devido à pandemia você não consegue mais ir à academia, mas você arrumava tempo para fazer atividade física, para se cuidar, não deixava se abater, mesmo porque você não podia, com 4 filhos, e esse combo todo você não poderia. Mas vamos entrar aí, então, Eu que no... agradeço o seu convite. Estou sentindo muita falta das nossas aulas, tanto no que diz respeito ao treino físico, quanto aos bate-papos mindset que rolavam assim sempre, né? Quem é seu aluno sabe disso. Isso aí, obrigado. Mas vamos lá, então, a parte específica. A gente fez a live aí com o intuito de levar um pouco mais de informação sobre estresse, sobre ansiedade, sobre essas questões que estão afligindo muitas pessoas nessa quarentena, nesse isolamento social. Então, primeiro, ansiedade, o que é? Como que a gente consegue contornar essa parte aí? Como eu cuido dela? Então, a ansiedade nada mais é que uma resposta para o corpo. É uma resposta daquilo que a gente não está digerindo bem, não está entendendo bem, não está assimilando. Então, tem a ver com o que a gente sente. Normalmente ligada a medo, a insegurança, né? O que diferencia a ansiedade do estresse, né, que as pessoas confundem um pouco, e é só para clarificar, é que o estresse, normalmente, ele está ligado a situações mais do presente. Então, assim, as situações mais práticas, as situações que... há demandas que eu não consigo me adaptar ou me... Eita, acho que travou. Só ajeitar aqui a luz. Há situações que eu não consigo me adaptar ou que eu não consigo atender, demandas que eu não consigo atender. Então, por exemplo, meu computador quebrou. E isso me gera estresse porque eu não consigo consertar. Então, é uma situação prática. E a ansiedade já é mais ligada a um sentimento e mais relacionada a um tempo futuro. Normalmente, quanto mais sua ansiedade, quanto mais forte você sente, mais excesso de futuro você tem desorganizado dentro de você. Entende? Então, assim, e as duas coisas conversam. E se você está muito ansioso, você tende a também estar mais estressado, porque você acaba tendo menos habilidade para lidar com as suas coisas rotineiras, com as demandas que vêm chegando, junto com os sentimentos que você vem tendo, né? Sim. E o estresse também, se não bem conduzido, se você não olha para o estresse, eu estou estressado, eu estou me prejudicando, eu estou prejudicando quem eu amo, eu estou me prejudicando no trabalho, eu estou prejudicando meu trabalho, também gera muita ansiedade, também gera mais emoções, mais insegurança, e aí é só uma bola de neve. E nesse período, assim, você tem, pelo menos na parte clínica, está tendo um aumento de procura, mesmo em isolamento, ou crises, ou surtos, ou pessoas mais angustiadas, mais ansiosas? Como que está sendo esse período aí? Na realidade, assim, eu fico preocupada quando eu escuto as pessoas dizendo assim, eu tô super bem, nada mudou na minha vida, assim, porque é impossível, né? A gente está vivendo uma crise,
uma crise mundial, uma crise na humanidade. Então, é impossível a gente passar ileso, é impossível a gente passar sem nenhuma perda nesse período, né? Sim. Então, assim, como lidar com a ansiedade nesse momento? Como lidar com as angústias nesse momento? O que eu digo? Assim, primeiro, que essa crise, ela nos convida a entrar para dentro. Né? A gente não pode ir lá para fora. Então, vamos lá para dentro. As pessoas estão tratando a ansiedade, normalmente é o que a gente faz, tentando jogar para fora. Assim, eu vou ouvir música porque trata a minha ansiedade. Eu vou correr. Entra para dentro e, primeiro, aceita que você não está bem. Volta para dentro e presta atenção no que você está sentindo. Porque, assim, a ansiedade ela vai explodir com o aumento desses sentimentos, dessas emoções. Quanto mais medo você sentir, e ela explode com sintomas. Né? A gente fala que o sintoma é como se fosse uma fumaça do fogo. Né? Que é taquicardia, angústia, nó na garganta, dor no peito, inseguranças, medo, né? Será que eu vou perder alguém? Será que eu vou ficar desempregado? Como é que será que eu vou lidar? Então, assim, cuidar da ansiedade nesse momento é assim, olha para o que você está sentindo e pensa sobre o que você está sentindo. Você consegue organizar uma solução sozinho, dizendo assim, não, eu estou me sentindo inseguro, mas tem uma crise inteira no mundo, eu não estou sozinho, existe uma contingência, existe uma situação que é para todos, não é só para mim. Isso me ajuda? Ok. Não, eu não consigo ainda assim me sentir melhor. Converse com alguém, procure um profissional, vai se cuidar, vai se tratar, né? Para que esses sintomas não aumentem, não piorem, né? Sim, então, porque a gente está numa crise também, as pessoas pensam que é uma crise de saúde pública só, né? Na verdade, tem o problema financeiro, tem problema de isolamento social, muitas vezes você está longe daquelas pessoas que você gostaria de estar, longe da sua rotina, né? Que até entra a parte da atividade física, até por isso esse bate-papo, porque são muitos sentimentos aí nesse período, e a restrição da prática de atividade física também em períodos de quarentena gera também essa mudança de rotina. E aí que também vai mais uma pergunta para você, até para encaixar dentro desse tema. Como fazer tudo isso, linkar? Como botar isso tudo? A ansiedade, a restrição de tempo para fazer, que querendo ou não, você não tem como ir, por exemplo, à praia para fazer uma atividade física, você não tem como ir à academia porque a academia está fechada. Como linkar isso tudo? Eu acho que é uma adaptação, né? A gente está ansioso, estamos todos angustiados de alguma maneira, só não está angustiado quem está negando. Né? O que não é legal, porque a gente está vivendo um momento único na nossa existência. Tomara que a gente nunca mais passe por isso, né? Mas a gente tem que prestar atenção nessa nova adaptação. E assim, eu falo muito da atividade física, porque eu vejo a atividade física também como uma busca terapêutica. Né? Então, assim, eu acho que mais do que nunca a gente está percebendo o quanto a atividade física é importante para a gente, porque o sedentarismo piora a nossa angústia, né? Piora a nossa autoestima, porque a gente deixa de se cuidar. A gente acaba levando a nossa ansiedade também para a compulsão, para a alimentação, para os excessos, né? E a atividade física, ela vem... Quando eu faço atividade física, eu paro para me olhar. Quando eu paro para me olhar, inevitavelmente eu paro para me cuidar. E aí é assim, a primeira semana eu subi desse degrau descontentamente, porque não é, vamos combinar, meu prédio, as escadas, os degraus são cinza, não contribuo, eu não vejo nada, não converso com ninguém. E aí eu fui, sei lá, 3 vezes. Eu saí de lá como? Poxa, eu consegui, legal. Poxa, eu fui forte, eu tive resistência. 2 dias depois eu fui mais vezes, subir mais um andar, mais um andar. Isso promove o quê na gente? Autoconfiança. Isso melhora a nossa autoestima. Por que melhora? O que é autoestima? É a maneira como a gente gosta da gente. E como que a gente sabe se a gente gosta da gente? Da maneira que a gente cuida da gente. Então, se a gente olha pra gente e cuida da gente, a gente passa a gostar mais da gente. A gente passa a se sentir melhor com nós mesmos. E, inclusive, se prepara melhor para um futuro próximo aí, quando as portas se abrirem, a vida começar a voltar, que eu não sei se a gente chama de normal, mas volta para o mundo externo, a gente minimamente com a atividade física, a gente se sente mais autoconfiante,
mais disciplinado. Cara, as coisas vão estar difíceis, a economia vai estar ruim, mas eu tô forte, eu tô disciplinado, porque eu acordo e subo e desço escada, ou eu danço, ou eu assisto os vídeos do Douglas e consigo fazer os treinos, eu consigo ter disciplina, eu consigo ter resistência. Entende? Sim, Entende a sim. proporção da atividade física na saúde mental? E aí, inevitavelmente, você sai mais preparado para enfrentar o mundo lá fora depois, né? Até um estudo que eu e a Larissa está até aí na live, falando a respeito de um estudo francês, né, tratando ansiedade, nutrição, atividade física, que o estudo francês mostra um efeito de uma coisinha besta que a gente tem no dia, chamado soneca. O efeito soneca na saúde mental e quais os efeitos fisiológicos que a soneca gera na saúde mental. Que fala, não, efeito soneca é só clicar lá no soneca, prorrogar por mais 10 minutos, e eu vou dormir mais. Só que isso gera uma reação em cascata no nosso corpo, porque eu me frustrei na primeira atividade do dia, né? Que, teoricamente, ali você se propôs a acordar um horário, prorrogou por 10 minutos, isso vai gerar uma reação em cadeia no seu corpo e você acaba com uma atitude pequena, gerando uma cascata gigantesca aí de reações, muitas vezes negativas, por uma atitude que você se comprometeu e não cumpriu. Se frustrou, então, né? Se frustrou. E muitas vezes isso não é... Eita, virei a câmera. Calma aí. Que flor linda. É a florzinha da mesa. Aí a gente começa a achar que essas coisas são rotineiras na vida. Na verdade, não são, né? Que se você se propõe a fazer uma coisa e se frustra, isso gera um sentimento, principalmente no começo do seu dia, que vai trazendo coisas acumulativas, né? Que a tendência do nosso dia é a gente ir acumulando as coisas. Dormiu, acordou, vai um novo dia. Mas até a gente terminar esse dia, vem uma sequência de frustrações pequenas que podem gerar um desânimo no final do dia. E principalmente nesses momentos onde a gente está, teoricamente, com mais tempo livre, e aí as pessoas se comprometem a estudar inglês, fazer um curso extra, fazer atividade física em casa. Aí chega no final do dia, não fez nada disso. Aí vem todos esses problemas relacionados com o mundo, notícias ruins, governo, coronavírus, mortes, assaltos. E a pessoa começa a ficar numa crise ali interna. É esse que eu acho que é o principal problema desse período todo, né? E aí tem até um ponto que eu queria citar com você a respeito desse confinamento em família. Como conter esses assuntos aí? Eu tenho uma novela para te contar, você sabe. Aqui em casa somos em muitos confinados. Sim, sim. Só 6, apenas. Eu acho, assim, que uma rotina, né, o estabelecimento de uma rotina se faz muito importante, mas a gente precisa ter cuidado também, Douglas, assim, para entender que a nossa rotina não é e não será a nossa rotina. Então, assim, ela precisa também de uma flexibilidade, porque a gente não vai estar igual todo dia, sabe? Então, assim, tem dias que eu acordo e falo, eu preciso subir e descer degraus, mas aí eu digo, não tô legal, né? Algumas coisas, eu preciso dar conta de 1000 coisas e não sei se vai dar certo, e o que você planejou não acontece, e você liga a televisão, tem mais gente... Mas aí você coloca o tênis e deixa rolar. Coloca o tênis. E aí, em algum momento, você vai conseguir, você vai elaborando aquilo, porque assim, se você entrar numa pilha também, de que eu tenho que todo dia, 6 horas da manhã, fazer isso, e você não conseguir, né? Isso pode te piorar também, né? Uma frustração que não funciona como a frustração que nos beneficia normalmente fora do confinamento. Então, assim, a gente já está confinado. Então, a gente tem que ter cuidado também com os enfrentamentos que a gente se propõe. Então, assim, eu fico preocupada com alguns desafios. Eu vejo pessoas assim, eu estou super bem, estou fazendo 28 cursos, assim, né? Estou malhando 3 horas por dia. Também não. Tem como. Então, assim, tem um comportamento compulsivo aí. Então, cada dia do confinamento é um dia diferente. Os dias não são iguais, porque a gente não está igual. É uma situação muito nova para a gente, é uma situação estressante. É uma situação que não é na nossa casa. É uma situação do planeta. Então, assim, cada dia é diferente. Cada dia depende do que o ministro vai dizer, do que o nosso presidente vai decidir, enfim. Então, as metas flexíveis também nos ajudam bastante. Então, assim... Aí eu não caminhei de manhã, de repente à noite eu subo desse escada, eu dou volta em volta da casa, eu danço uma música, ou pulo corda, ou eu faço amanhã e tá tudo bem, não precisa ser todo dia, 1 hora, sabe?
Sim. Saiu no Opa! cabelo. Entendeu? É isso, assim, eu acho que a gente precisa flexibilizar. E a família, interessante, assim, que eu acho que a gente descobriu mais ou menos como que é que vive os passarinhos nas gaiolas, né? É assim que a gente está Exatamente. vivendo, passarinho na gaiola. Então, assim, eu acho que é buscar o equilíbrio, não tem segredo não, sabe? Mas, assim, não é nem estar super colado e nem estar mais do que confinado. Então, aqui a gente presta muita atenção nisso, assim, no momento que a gente precisa de um tempo para cada um. E eu indico assim que os casais possam sentar e conversar sobre rodízio, assim, desde que eu fico, quem tem filhos, desde que eu fico com as crianças agora, vai tomar seu banho, vai fazer sua atividade física, vai almoçar, vai ter seu tempo, sabe? Que seja meia hora, né? Porque senão a convivência já é difícil, conviver 24 horas o tempo inteiro é muito difícil, ainda que seja com seus filhos. A gente não está acostumado a isso. Seus filhos vão para a escola, têm vida própria, você também vê pessoas, atende pessoas. Difícil. Então, assim, não ficar colado se faz importante. Então, eu estou vendo muita gente assim, eu tenho que brincar o tempo inteiro com os meus filhos, eu tenho atividade. Deixa os filhos um pouco também, assim. Deixa eles quietinhos, inventarem suas próprias brincadeiras, pensarem um pouco nessa situação. Sabe, eles precisam também de privacidade. Você Sim. também precisa lembrar que você precisa de privacidade. Se você conseguir fazer um rodízio de ter um tempinho para você, isso é super importante. E o extra-confinamento, o confinamento, é para quem tem filho adolescente, assim, que antes já habitualmente, facilmente se confina dentro do quarto com o seu aparelho de celular, com as suas Sim. redes sociais. Então, esse é o momento também da gente prestar atenção nisso e dizer, ah, não, vem aqui, vamos ter um momento. Agora a gente pode jantar junto todos os dias, com calma. Agora a gente pode almoçar juntos. Ou agora a gente pode orar juntos. Agora a gente pode ter um momento. Então, presta atenção se tem alguém deprimindo na sua casa, se tem alguém quieto demais, se tem alguém confinado para além do confinamento que a gente já vive. Eu acho que isso é importante, assim. E no mais, tentar tirar o lado bom disso, sabe, Douglas? Porque, assim, a gente precisa sair diferente dessa crise. Sim, com certeza. Eu acho que haverá um antes e um pós-Covid-19, fato. E a gente vai sair igual? Eu falo assim para os meus pacientes. Se a sua vida fosse um filme, como é que você se assistiria se você fosse o protagonista desse filme? O filme se chama Crise do Covid-19, né? Fase dessa. Como é que você se assistiria? O que você acharia do seu próprio personagem? Você gostaria? Ele seria uma peça interessante no filme? Ele seria bacana? Sim. Então, assim, se você está assistindo uma cena que você não está gostando, tenta mudar, tenta pensar a respeito. Se você consegue articular essas ideias sozinho, ótimo. Se não, busque ajuda, busque um profissional para conversar, organizar, te ajudar. Porque, assim, fazer análise é isso, é você melhorar sua qualidade de vida, sua qualidade nos relacionamentos. Porque quando a gente não está bem, a gente não compromete apenas a nossa saúde física e mental. A gente compromete o nosso relacionamento amoroso, a gente compromete a nossa produtividade profissional, a gente compromete as nossas amizades. Então, assim, cuidar da gente, né? Sim, Perceber os nossos limites. Eu acho que é isso, perceber os nossos limites. Agora vai um desabafo meu, que muitas vezes a gente tem um preconceito social de principalmente procurar a psicologia como forma de ajuda e falar, não, psicologia precisa quem está deprimido, quem está com um monte de coisa. Eu vou contar o meu benefício com a psicologia. Eu só fui entender o benefício da psicologia quando eu entrei no serviço de saúde, que eu pude ver que realmente o trabalho psicólogo não tem a ver com depressão, não estava depressivo, não estava nada, mas tinham coisas que atrapalhavam o meu próprio crescimento pessoal, não só pessoal, quanto profissional. Ali eu estava pela profissão mesmo. E quantas coisas eu tinha na minha cabeça guardadas que me limitavam. E limitavam de maneira astronômica e eu não sabia no meu dia, porque eu não parava para olhar e nem para analisar e saber como conter isso no meu dia. Então eram fatores limitantes que a psicologia me ajudou muito e fica aí uma sugestão que psicologia é saúde, não é doença, né? Que a gente às vezes trata, não, eu tô doente, eu vou para o psicólogo. É a mesma coisa da educação física agora nesse ponto. Eu tô precisando abaixar minhas taxas. Então eu vou procurar o profissional. Na verdade, deveria ser o contrário. Eu não quero nem entrar na taxa, eu estou cuidando da minha saúde. Então, a saúde mental
é tão importante quanto a saúde física, e aí que é o papel do psicólogo nesse contexto geral aí. E tem um assunto aqui que eu botei também, justamente é meio linkado com o confinamento em família junto com as mulheres no confinamento. Por quê? Basicamente, o público, isso é uma pesquisa minha, eu até comentei com a Fernanda, de 70% a 80% do público que acompanha as orientações de saúde, orientações de nutrição, orientações de, muitas vezes, psicologia, buscam mais informações, são mulheres. Não sei por que isso, mas é uma coisa que eu acredito que as mulheres buscam mais informações de alta qualidade. Então, nesse período, justamente as mulheres sofrem algumas alterações hormonais causadas pelo aumento de cortisol, pelo período menstrual, que altera muito o fluxo hormonal normal. Então, as mulheres buscam fatores nutricionais até para comerem mais substâncias que têm triptofano, para melhorar a serotonina, aquela coisa toda. Mas tem os fatores psicológicos também. Então, esses fatores eu queria que você abordasse aí nesse período todo aí de confinamento, juntando essa mescla. Família, filhos pequenos, muitas pessoas estão assistindo aí também têm filhos pequenos. Como lidar com isso tudo e hormônios? Uhum. Nós mulheres, a gente tem que lutar e buscar muita resistência para lidar com todas as demandas, com tudo isso, né? Na verdade, assim, não é nada simples, né, Renata? Só que não é simples mesmo, assim. Porque, assim, a mulher moderna, ela tem muitas exigências, né? A gente entrou para o mercado de trabalho, a gente está... Eu acho que é histórico, é social, né? A gente tem que ser boa mãe, para quem tem filhos. A gente tem que ser inteligente. A mulher hoje, ela tem que trabalhar independente, ela tem que ser bem-sucedida, ela tem que ser proativa, boa esposa, boa de cama. Cara... difícil, isso gera muita ansiedade, né? A gente tem que ser tudo, né? E ainda assim... Bem-humorada. Bem-humorada, meiga, bela e recatada, pô. Né? Isso então, aí. assim, isso gera muita ansiedade e os gatilhos disso vai ter uma relação muito estreita com como cada uma de nós irá lidar com essas demandas externas. Então, assim, eu preciso atender essa demanda de ser isso tudo que a sociedade me impõe o tempo todo, que a vida moderna me impõe, eu preciso ser tudo isso. Não, eu não vou ser, eu vou ser boa nisso, eu me proponho aqui não. Mas isso é muito difícil, até a gente sacar isso, a gente já passou dos 40 provavelmente, porque tem que amadurecer, tem que passar por uma série de frustrações. Então, assim, a dica que eu dou pensa no que é importante para você nesse momento. As mulheres confinadas, as mulheres modernas que precisam atender tantas solicitações de família, de amigos, de trabalho, de filhos. Então, assim, o que é importante, o que é prioridade agora para você? Uma coisa de cada vez, né? Procura se sentir bem com você, porque aí você com certeza irá fazer o melhor com o outro. E aí a ansiedade vai se regular nesse aspecto também, né? Sim. Tô vendo até uma gestante aqui querendo botar algumas desculpinhas no meio da live. O que ela colocou? Diga aí, que eu não consigo. Imagina uma gestante com taxas hormonais alteradas. É a Marielle aqui falando. Marielle, isso aí. Força, melhor. Força. Isso aí. E lidar comigo... Os nossos hormônios realmente nos prejudicam bastante, né? Então, tem uma série de fatores que fazem realmente que justifica o quadro... que justifica as mulheres apresentarem um quadro de ansiedade mais provável que os homens, né? Sim. Hormonal, causas hormonais, causas sociais, né? Da personalidade de cada uma. Então, vai ter mulher que vai achar que tem que atender todas as demandas. Enfim, esse processo de amadurecimento. Até tem uma coisa que a gente pega muito na academia, justamente foi uma mudança, na verdade, de mercado relacionado a Espaço Kids. O quanto que o Espaço Kids trouxe mais mulheres para dentro da academia. Claro! Porque fantástico! O Espaço Kids, às vezes as pessoas pensam, não, o Espaço Kids é para criança. Não, na verdade, a gente viu que o Espaço Kids ele traz muito mais mulher e a mulher consegue trazer o homem do que o contrário. Que, por exemplo, eu até fiz uma analogia. Se a gente botasse um freezer de Heineken na porta da academia, você trairia homem. Que aí, pelo menos, cada vez que você entrasse na academia e saísse, você pegasse uma long neck.
Só que se você chegar a determinado ponto para agradar a mulher consegue trazer homens, consegue trazer filhos, consegue trazer irmãos, pai, mas o homem sozinho não consegue trazer muita gente. Ele só traz por um fator muito assim, forte. Ah, eu quero, beleza, eu vou, mas uma questão dessa, igual bota um freezer de Heineken, você traria muitos homens. Só que aí que vem um ponto interessante. Hoje, esse espaço muitas mulheres também gostam de tomar não, uma mulheres também. cervejinha. Exatamente, mas Os não homens não. essa pesquisa a gente sabe. Só que assim, o Espaço Kids trouxe uma inclusão tremenda da quantidade de mães, mães de assim, com 1 ano a criança indo para academia, que era uma coisa que teoricamente não existia. Isso a gente está falando de 3 anos. As mães voltavam depois que as crianças iam para a creche. Então, isso dava uma lacuna aí para a pessoa virar sedentária e se acostumar com o estilo de vida inativo, que era perigosíssimo, porque a pessoa muitas vezes nem queria voltar. E hoje as pessoas já estão voltando por conta do Espaço Kids. E o Espaço Kids é a maior taxa de conversão de venda para mulheres. Eu acho que todos os espaços, até restaurantes que tem Espaço Kids levam mais mulheres, academias tem Espaço Kids levam mais mulheres, e as mulheres têm a conversão também, com os homens. No caso da academia, para uma mulher treinar com um filho pequeno, normalmente deixa com o esposo ou com a esposa, enfim. E levando para a academia, você também traz o cônjuge, né? Você também traz o esposo ou a esposa para treinar, um momento para os dois, enfim. Possibilita que os dois tenham esse momento. Né? É por isso que eu acho tão interessante a gente falar desse no caso das mulheres, igual a gente abordou, porque ela tem uma importância que eu acho que até ela é subutilizada, porque hoje boa parte dos mercados vivem em função da mulher. Então, por exemplo, até a própria história da Fernanda, quem não estava aí no começo da live, e eu falei, só a história dela seria uma história de vida tremenda aí para todo mundo. Então, caso quem não esteja aí, quem estava aí no começo da live, ela tem 4 filhos, 4. Isso 2 pequenos e 2 maiores. Você já está fazendo 1, só faltam 3 agora. Nossa senhora, não, acho que precisa de 2 vidas para chegar aí. Chega lá. Não, aí não, vamos menos um pouquinho. Mas eu acho isso muito interessante, porque mesmo assim você consegue manter uma rotina, se dedicar, é mãe presente, tenta estar presente na maioria dos eventos. Claro que você consegue com todos, por conta das suas atividades laborais, você trabalha não sei quantas horas por dia também, e eu conheço também sua rotina. Então esse é mais um dos exemplos que você, sendo só você, já estimula muita gente a manter um hábito saudável, uma prática de exercícios físicos, ter a cabeça mais tranquila. Não é fácil e não é para ser fácil. Não é fácil e não é para ser. Situações de estresse acontecem, são absolutamente normais. A gente se estressa com o filho, a gente se estressa no casamento. O que a gente precisa é parar para observar. É ter essa percepção. É parar e dizer assim, eu preciso pedir desculpa, eu estou estressada, mas eu estou estressada por quê? Porque, olha só, o que nos diferencia dos animais é que a gente pensa, né? Então, os animais sentem. Então, assim, se um cachorrinho sente medo e você toca nele, ele pode te morder, porque o comportamento dele se associa ao que ele sente. Sim. E a gente precisa se diferenciar no sentido de entender o que a gente sente e fazer uma cadeia com isso. Porque, normalmente, as impulsões, os nossos comportamentos impulsivos, são aqueles baseados só no que a gente sente. Então, assim, eu estou estressado, então eu ponho para quebrar. Eu estou com medo, eu me fecho completamente. Eu estou compulsivo, eu como e não penso nisso. Quando, na realidade, o que a gente pensa sobre o que a gente sente, porque o que a gente sente, a gente não controla. Fernanda, eu estou triste. Não fica triste, não. Como que eu faço para não ficar triste? O que a gente sente, a gente não controla. Mas o que a gente pensa, a gente encaminha. A gente pode cuidar, a gente pode fazer cadeias, a gente pode resolver. Essa fase está dando tá dando uma moeda super preciosa na vida da gente, que é o tempo. A gente está tendo tempo para pensar no que a gente sente. Então, assim, eu estou estressada, eu estou nervosa, eu estou ansiosa. Por quê? Por quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir desculpas? Eu tenho que parar um pouco? Eu preciso pedir ajuda para o outro? Me ajuda, eu não estou conseguindo, tá demais. Eu preciso de ajuda profissional porque eu não estou conseguindo sozinha. Eu estou percebendo que eu estou piorando.
E se eu não cuidar disso, eu posso aumentar esses sintomas e fazer um transtorno de pânico? Posso. Eu estou atendendo várias pessoas com transtorno de pânico nessa fase, claro. Mas não começou com taquicardia, não começou achando que ia morrer. Começou com uma ansiedade que não foi olhada, que foi apenas sentida e não foi encaminhada. Então, assim, pensa sobre o que você sente, vai fazer diferença. Encaminha isso. E principalmente fala sobre isso. A fala é esse mediador, né? Quando a gente fala, a gente se escuta. A gente tem a possibilidade de tratar, de resolver. Sim. Quando a gente legal. não fala, porque quando a gente não fala, a gente só pensa no que a gente sente, né? Normalmente a gente já tem mecanismos de resistência que nos fazem mudar o pensamento. Não vou pensar nisso agora, não. Depois eu vejo isso. Mas quando a gente fala, a gente se compromete com aquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está sentindo. Deu para entender? Deu. Completamente. Então, eu queria, antes de encerrar aqui, encerrar as minhas perguntas. Se tiver mais para mim, manda aí. Eu queria saber como é que é para você, né? Você está no momento, você é gestor, você é pai, né, de um bebê que está sendo gerado e está vivendo esse momento econômico, esse momento. Como é que está sendo para você pensar nessa questão da ansiedade, pensar nos seus alunos? Eu queria escutar você um pouco. Então, vamos lá. Primeiro, só responder a Renata, que ela perguntou 2 vezes aqui da live. Então, eu tô com um problema que eu não tô conseguindo mandar o vídeo pro YouTube, mas eu tô deixando no IGTV. Então, perder essa live, com certeza, não vou deixar perder. Ou no YouTube ou no IGTV. Então, só para responder aí para o pessoal. Então, essa live eu vou deixar salvo em algum ponto. O que acontece? Vou fazer meu momento terapêutico agora do dia. Então, olhando a perspectiva de gestão, eu acho que a gente tem muitos desafios aí pela frente, porque foi criado uma nova cultura e a gente tem que se adaptar a essa nova cultura. E não vai ser fácil, principalmente para quem lida com espaço que nem a academia, que é um espaço confinado e a gente trata com contato físico direto. Então, a gente não sabe ainda como... A gente foi o último negócio a fechar, eu acho que vai ser um dos últimos a abrir também, por conta justamente disso. E essa parte me deixa muito angustiado, porque eu lido diretamente com a gestão de algumas empresas. Então, todas essas empresas... O pessoal está falando que está mudo aí. Eu estou escutando você. Então, não, então beleza. Então, só checa aí que aqui tá normal o fone. Aqui também, eu estou escutando perfeitamente. Fala então, aí, gente. Dá para escutar? Bota joinha aí se dá para escutar, que tá normal, então beleza. O que acontece? Dentro desse panorama me dá uma angústia, porque eu acho que a gente vive de um mercado que depende dos empresários. E educação física depende dos empresários, nutrição depende dos empresários, fisioterapeutas dependem dos empresários. E você vê que a perspectiva de retomada disso vai ser muito lenta por justamente criar um espaço que não é saudável hoje, sendo que a gente espalha a saúde, é muito complicado. Então, isso me traz uma angústia muito grande. Todo dia, para e pensa. E eu, para quem não sabe, eu sou 100% autônomo. Então, eu não tenho fontes de renda relacionadas a outras partes, não sei, investimentos e tal, mas eu vivo 100% do mercado autônomo, tanto personal quanto gestão. Então, essa parte, realmente, a gente bota a cabeça no travesseiro e pensa, como vai ser o dia de amanhã? E a gente não ter certeza de como vai ser o dia de amanhã é muito complicado, por mais que a gente não tenha mesmo. Mas hoje a nossa perspectiva futura é muito alarmante. Então eu prefiro não pensar a longo prazo. Não antecipar, né? Não antecipar, né? Não dá. Porque a gente está vivendo o curto prazo. Então tem que ver um dia de cada vez, ver como vão ser as coisas, que talvez pode ter aí um boom das pessoas querendo voltar à academia, todo mundo querendo voltar, porque ficou confinado muito tempo. Mas a gente sabe que as evidências não estão mostrando isso, mas tudo pode acontecer, por isso que a gente tende a não ficar ocupado lá na frente, mas viver um dia de cada vez, porque tem muita coisa nova aí que surge todos os dias, e quem sabe para melhor, né? E dentro de casa, tem mais só um ponto. Dentro de casa, assim, é muito difícil a convivência, principalmente quando você está integralmente com uma pessoa.
E, assim, é difícil, mas não é difícil conviver. É difícil porque você está fora da sua rotina. Eu, particularmente, eu tento manter minha rotina da mesma forma. Atividade, leitura, manter meu ócio criativo, né? Que querendo não fazer nada. Vou ver novela. Eu tô vendo Vale a Pena Ver de novo. A Carminha aí tá tendo minha audiência novamente. É uma coisa que eu me permito. Eu não me permitia isso. Então eu falava, ah, não, esse é tempo perdido e É tal, vou isso, eu pegar acho que é para um dia ler. de cada vez mesmo, né? É um dia de cada vez. A gente está vivendo como passarinhos na gaiola, mas a gente não precisa se bicar o tempo inteiro, a gente não precisa se sentir tigres na Sim. gaiola, né? E como que a gente faz isso se observando? Eu falo para os meus pacientes que têm filhos que eu acho muito interessante comprar um caderno e fazer como um diário para as crianças, um diário dessa fase, né? Primeiro para registrar e eles acabam fazendo para eles também, porque o que acontece? Quando a gente escreve ou quando a gente pensa no que a gente está fazendo, em quem a gente está sendo, como que a gente está vivendo, a gente tem a chance de mudar e até se tornar melhor, melhor para a gente, melhor para quem está perto da gente, sabe? Analisa como que eu fui no meu dia, como é que eu estou vivendo os meus dias. É da maneira como eu gostaria? Não, mas a maneira que eu gostaria é possível? Em plena crise? Não. Preciso pegar leve? Eu acho que o momento é esse, é de reflexão, é de pegar leve, é de pensar, é de entender que a crise não é nossa, é do mundo, que tem gente que está pior, que tem gente que está dependendo de R$ 600 do governo, que tem gente que já está desempregado, que tem gente que já está passando... Então, assim, se sentir pertencente também nos ajuda e nos fortalece, sabe? É E, legal. assim, uma coisa que eu tenho trabalhado muito na minha família, muito, é exatamente isso. A crise não é nossa, a crise é do mundo. E o que a gente, como é que a gente pode pertencer ao mundo lá fora? Quais ações que a gente pode tomar para que a gente se sinta mais ativo e mais pertencente a essa fase? Então, assim, o que você pode fazer para o outro? Né? Para um Uhum. idoso que não pode pagar conta, para uma pessoa que você pode ajudar financeiramente ou com uma palavra. Os idosos estão muito sozinhos, os idosos estão deprimidos. Né? Não sei se você sabe, mas assim, a gente tem mais de 3 milhões de idosos que moram sozinhos. Então, Uhum. assim, há muita solidão e eles não têm esse acesso à tecnologia como a gente. Né? A maioria deles não é a realidade da maioria. Então, assim, pequenas coisas, tipo tirar 5 minutos do seu dia para ligar para uma tia-avó, para ligar para um vizinho e dizer que tá tudo bem. E Uhum. aí, almoçou bem, tá precisando de alguma coisa, que eu trago um pão, uma medicação. Isso já traz um alívio para a alma muito grande, tanto para eles quanto para a gente. Porque, assim, Sim. servir, quando você serve o outro, isso também te fortalece. Isso também faz com que você goste mais de você, mais de quem você é, de quem você está sendo. Então, Uhum. assim, participar do mundo lá fora é super importante. Não ficar só na sua família, só na sua economia, só. Olha para a janela. Uhum. A vista do país é a mesma que você tem da sua janela? Não é. E o que você tem a ver com isso? Nada? Uhum. Será? Então, à medida em que você se envolve também um pouco com esse momento, isso te ajuda, isso te faz sentir mais forte, mais autoconfiante, mais bacana com você mesmo e com o outro. É uma dica, assim, também. Sim, não, legal. E até fazendo o link com isso, uma coisa que me deixou muito triste logo nesse começo de quarentena, isolamento social, foi que eu saí na rua e eu estava vendo idosos sendo xingados, hostilizados na rua por sair. Ah, você vai morrer, seu velho, porque você está na rua. Sim, E não sabe, ninguém sabe a realidade da pessoa. Talvez ele mora sozinho, os filhos, ou não tem filhos, ou não tem não ninguém tem que eles podem família. contar. E as pessoas não param para olhar, tem empatia, né, pelo outro. Eles só estão recriminando porque eles estão indo para a rua. E aí é o ponto daquela coisa. Para que uma pessoa dessa faz uma campanha para confinamento? Sendo que ela está espalhando o ódio aí para pessoa que mata tanto quanto ou até mais do que o próprio vírus, né? Que vê aí pessoas suicidando, depressão só aumenta os índices. E por que as pessoas fazem isso de parar para olhar o outro? Sendo que, eu até brinco, né? Que eu falo que tem as gerações, né? E os millennials são classificados, em sua maioria, por quererem conquistar o mundo, mas sem arrumar a própria cama. Então, é até engraçado isso, que as pessoas tentam lá, Exatamente. estão hostilizando o mundo lá, mas esquecem que dentro da casa pode ter uma mãe, pode ter um pai precisando de alguma coisa, e esquece que o pai não tem como chegar e comprar um medicamento, você tem que ir, mas ele sai na rua porque o filho não foi.
Então ele não tem opção. Então, esses mesmos que xingam podem ser os mesmos que deveriam estar dando assistência para um tio, para uma tia, igual você tá Para um falando. vizinho, eu tenho alguns pacientes que são idosos, não tem família aqui em Vitória, não tem filhos Uhum, aqui em Vitória, e aí eu coloco a turma aqui de casa para ir pagar conta para eles, entende? uhum, Pega o dinheiro, vai na lotérica, isso já ajuda demais. Vai na padaria por eles, vai no self-service por eles. Moram sozinhos, são idosos com mais de 70 anos. Então, sim, assim, sempre tem alguém que precisa de você. E quando você pode ajudar alguém, isso traz um conforto, isso traz uma sensação de muita paz, né? Então, sim, eu acho assim, essa fase é difícil, mas tem um lado bom porque tem um lado de crescimento, tem um lado de amadurecimento, né? De autoconhecimento. Vai passar, isso tudo vai passar, a gente vai superar, mas a gente precisa, a gente precisa estar lúcido, a gente precisa estar de pé, a gente precisa estar pensando, a gente precisa tirar o lado bom. Não é sim. bom ter esse vírus, ninguém está dizendo isso, mas a gente precisa olhar para os momentos que não teríamos, né? Uhum. Em outra fase. Então, assim, hoje meu marido faz atividade de escola com as crianças. Isso nunca aconteceu, porque ele trabalha o dia inteiro. Então, assim, Essa tem que live também. tirar o lado bom disso, sabe? Exatamente. Então, Uhum. assim, tudo a gente pode olhar com um olhar mais amoroso, com um olhar mais generoso. Se no momento você não se sente generoso, você está estressado, você está preocupado com o dinheiro, ok, é normal, vai passar, settle down, se acalma e vida que segue. Um dia de cada Sim, vez até a vida voltar pro eixo. Sem excesso de sim. cobrança, sem excessos, né? E assim, Fernanda, mas impossível, eu tô comendo demais. Mas presta atenção no comer demais. Não presta atenção só quando tudo acabou na geladeira. Presta atenção em você, que aí você tem a chance de corrigir no meio do caminho e fazer alguma coisa melhor por você. Sim, até essa fase eu até brinco do ócio criativo, né? Agora eu estou tendo essa fase do ócio criativo para fazer o que quiser, na verdade. Então, dentro disso, você fica mais criativo, você fica mais Muito. responsável até por coisas que você normalmente não se dava muita atenção pela correria do dia a dia. E essa foi uma das coisas que eu resolvi fazer. Ah, vou fazer live, não estou fazendo nada nesse horário, deixa eu fazer live. Deixa eu buscar um conteúdo um pouco mais de qualidade para botar, tentar mudar um pouco esse cenário aí de morte, vírus, governo, essas coisas todas, para estar levando um pouco mais de conforto aí para a galera, né? Porque a gente está vendo que as coisas não estão fáceis lá fora, só que se a gente fica mal aqui dentro, o bicho pega, né? Então, a gente tem que estar preparado para a volta, tá bem? E queria saber se alguém tem alguma pergunta aí, ou se as suas perguntas acabaram, Fernando. Tem mais alguma pergunta aí para mim? Acho que por enquanto não. Eu queria dizer que, assim, se alguém quiser divulgar, eu tô fazendo atendimentos gratuitos, plantões, 2 vezes por semana, a partir de 23 horas, Uhum. para pessoas que estão trabalhando na frente do Covid-19. Quem são essas pessoas? Motoristas de transporte público, cobrador de ambulância, ônibus, coveiro, médico, fisioterapeuta, enfermeiros, enfim, as pessoas que trabalham na área da limpeza, Nossa, podem bacana. contar. Não é terapia, não é atendimento terapêutico, mas é um acolhimento, uma localização do que está acontecendo, do que está sentindo, como é que se encaminha, né? Então, assim, é uma escuta terapêutica, é um atendimento mais focado, né? Não é uma terapia, não é um tratamento, mas eu tenho feito isso, e se alguém puder e quiser indicar, eu estou à disposição. Eu estou fazendo essa. Que legal, eu particularmente não sabia que você estava fazendo isso. E se tiver alguma coisa aí para divulgar, eu também divulgo aí no meu Instagram, que eu acho que isso aí sim também Quintas e domingos, meus plantões, de 23 e quintas, 30 quintas e domingos, 23h30. Olha a só, ainda partir. ó, que legal, muito bacana mesmo. Fico muito feliz em saber desse seu propósito aí. E queria saber se alguém tem alguma pergunta aí pra gente. Deixar aberto aí. Eu queria falar um pouquinho, assim, porque eu venho escutando muitos pais angustiados do que fazer com os filhos, assim. Então, Uhum, assim, a primeira semana foi aquela história de montar um monte de brincadeira, de resgatar brincadeira de infância, que é mó barato. Mas, uhum, assim, por outro lado, é muito importante quando eu disse assim, o confinamento não é pra gente nem ficar super colado e nem extra confinado. O que quer dizer com isso? Assim, super colado, da gente dar espaço para os nossos filhos viverem o ócio também, porque a criatividade vai acontecer ali.
para a gente poder aceitar o ócio também, o tempo que a gente senta e pensa em nada. Porque é nesse momento que você vai fazer mindset, é nesse momento que você vai, cara, eu tive uma ideia, cara, é nesse momento. Então, eu estou vendo as pessoas super ocupadas, super preocupadas em produzir, em emagrecer, em produzir. Será que a gente tem que ficar assim o tempo inteiro? Será que a gente não tem que parar? Será que não é o momento de parar? E eu falo sempre que a atividade física não é uma válvula de escape. É um momento de você entrar para dentro, né? Não é para jogar fora a ansiedade. Pelo contrário, a atividade física te faz ter contato com você mesmo. Então, eu não vejo como sendo esse um momento de super desafios, de super emagrecer, de super modelar o corpo. É o momento da gente reavaliar, é o momento da gente repensar a vida, repensar a nossa família, repensar sobre o dinheiro, né? Será que é tão importante assim? Será que eu preciso trabalhar tanto? Será que eu preciso comprar tanto? Será que eu preciso comer tanto? Será que eu preciso... Esse é o momento da gente amadurecer, eu acho. Se a gente conseguir parar, a gente consegue amadurecer muito. Que legal, porque a gente, por isso que eu falo que a psicologia ela tem um papel fundamental, né? A gente tem um conceito muito vago aí do que é. Eu, particularmente, eu gosto de correr porque eu falo que é um momento terapêutico, que gostar da atividade em si eu não gosto. Eu gosto de ter aquele momento comigo mesmo, é a única atividade que eu faço ali de maneira só, que querendo ou não, você tá ali, até eu brinco que é o doping eletrônico, você bota o fone e corremos, né? Então, é a parte que me deixa conectado comigo mesmo dentro desse turbilhão que a gente vive no dia a dia, de trabalho, família, afazeres acadêmicos e por aí vai. E esse é o momento que eu acho que eu me conecto comigo mesmo. Ali, Não por é? mais que esteja numa atividade, eu estou correndo. Quantas coisas você pensa nesse intervalo? Quantas Exatamente. coisas você pensa? Você pode pensar no momento que você está sozinho, você está com você ativando os melhores neuroreceptores cerebrais, ativando dopamina, serotonina, endorfina, Exatamente. te ajudando a pensar, te dando gás, te dando energia, né? E é uma convergência entre até as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, não que isso seja exemplo, né? Mas é só uma convergência, que a maioria deles fazem atividade física no começo do dia, muitos deles se desafiam no começo do dia, até justamente por esse efeito terapêutico que tem a atividade. Então, cada um tem um protocolo, mas é uma convergência entre as pessoas ali que estão em grandes níveis de hierárquicos em empresas, né? Que eles praticam isso de maneira rotineira, ou yoga, ou qualquer coisa, meditação, mas eles fazem isso. É o meu momento, é o momento que eu me desligo da família, do trabalho, de problema. É o momento que eu estou correndo, que eu me conecto com a natureza, que eu me conecto com a minha feminilidade, com a minha autoestima, com o que eu quero melhorar. É muito terapêutico. Eu assim, não vivo sem atividade física, não. Não daria conta, não. Não passaria da segunda curva. Que legal. E, pessoal, a galera tá comentando aí sobre outras lives. Então, eu vou convencer a Fernanda a fazer alguns vídeos para botar no YouTube. Se você soubesse quanto que essa pessoa me ligou. Não foi brincadeira. Eu queria ensaiar com ele meia hora antes. Ele não deixou. Vocês estão entendendo? Esse teacher, entendeu? Falei, teacher, vamos ensaiar. Não precisa ensaiar. Como assim? E ela sabe o conteúdo todo de cor e salteado, sabe mais do que ninguém. Aí ela querendo fazer ensaio, ligou ontem, ligou hoje. Aí, gente, vamos tratar da ansiedade da psicóloga. Eu te falei que a gente tem que fazer à noite, porque aí eu faço com uma taça de vinho e relaxo, né? Entendeu? Entendi. Tomando um vinhozinho, o pessoal também, entendeu? Entendi. Vamos fazer igual do Gustavo Lima. A gente começa 1 hora e só termina depois que a gente vai para lá de Bagdá. Um bate-papo, isso aí. A gente coloca pessoas que estão aí para falar um pouquinho. É possível isso? Você que é da tecnologia, eu não sei fazer nada disso. Inclusive, eu não consegui dar tchauzinho para ninguém, não sei onde apertar. Então, é porque tem a Senar do lado, mas não sei se você consegue. Mas aqui eu queria dar tchauzinho para um monte de gente aqui, ó, que está me acompanhando. Minha prima Georgia, Eliseu, meu cunhado, minha cunhada Antonieta, mas não sei. Você tem que me ensinar, Kit, me dar uns... pode deixar que a gente vai fazer coisas melhores aí. E já vou lançar um desafio aqui online, já tem um monte de testemunha. O primeiro, para ela gravar vídeos para colocar lá no canal do YouTube, porque tem muito conteúdo, a gente já viu aqui que tem muita coisa para fazer. E a segunda coisa, que eu vou pedir um favor para vocês, se vocês possam ir lá na última foto da Fernanda, e o meu é o IGTV. Se quiser ir lá, só comenta, bota joinha.
lá só para dar um incentivo para a gente aí. Então vai lá na última foto da Fernanda, dá uma comentada, bota um joinha, bota um soquinho, segue ela. Quem não me segue, me segue. E vai lá no meu último IGTV lá e bota um joinha também, para a gente conseguir sentir aí o calor da galera. Dá um feedback pra gente também do que a gente pode melhorar, né? Do que vocês gostariam de falar. Eu acho muito legal essas lives que colocam as pessoas que estão assistindo para participar, para falar um pouco, para contar um pouco, para contribuir. Acho legal. Não tem nada gravado, né? Aquela coisa, a interação é tete a tete, né? Eu Então acho. é bem bacana, eu gosto muito desse formato. Vamos fazer. Isso aí. Então, obrigado, Fernanda, e obrigado a todos aí. Eu agradeço a todos. E assim, de 27 pessoas que estão assistindo, assim, 10 são meus filhos, meu marido, então. Muito obrigada aos 17. Só a sua casa, foi por isso até você dava uma audiência tremenda, né? Que é sua casa, só. Exatamente. Meu marido tá aqui só mandando coraçãozinho, batendo palminha, mas não vale, né? Marido não vale, então, né, produção? É por causa do ele que não coloca não pra ele ver o que ele vai sofrer. Apanha, É igual Marielle, que Marielle, eu tô com o celular dela aqui mandando coração, eu te amo e tal. Sou eu que tô com o celular dela botando aqui, que é ela mesmo. Sacanagem. É ela mesmo. Muito bom. Beijo, Marielle. Então tá bom, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana pra todos. Bom sábado e até todos. a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.